Nós sabemos que as dificuldades, os problemas do nosso dia a dia, durante a semana, têm nos oprimido, nos afligido, nos pressionado. O mundo ele tenta de qualquer forma nos tirar da presença de Deus, mas nós vencemos porque nós estamos aqui. E mesmo em pedaços, mesmo desanimados, cansados, mesmo de qualquer forma, você está aqui porque você reconhece que você precisa de Deus, você precisa do Senhor na sua vida. Então levante as suas mãos agora e comece a glorificar o nome do Senhor. Comece a glorificar não porque eu estou pedindo, mas porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deixa o Senhor ouvir a sua voz nessa noite. Deixa Ele ouvir você glorificando, adorando o nome dEle. Enche este lugar de adoração, porque há uma nuvem de glória sobre as nossas vidas. Há uma nuvem espiritual de glória sobre a nossa cabeça nessa noite. Eu não sei como você consegue ficar calado diante da glória de Deus que está neste lugar. Eu não sei como você consegue ficar parado diante do poder de Deus que está neste lugar. Por isso, abre a sua boca e glorifica o nome do Senhor. Faça deste momento um momento de louvor, de adoração ao Senhor. Fala, Pai, eu não tenho nada para te entregar, mas eu tenho meu coração. Eu tenho a minha vida, eu tenho o meu louvor. E que o seu louvor ele seja sincero, seja do seu coração nessa noite. Aleluias. Tudo é perda se eu não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluias. As palmas ouvem o Senhor, amém? Glória a Deus.
Pode sentar, povo querido, povo amado. Os teens sobem para o culto dos teens. E nós agora vamos glorificar Deus com os varões, né? Os varões vão trazer um louvor maravilhoso. Glória a Jesus. Varões, oh varões maravilhosos. Agradecer a Deus com um grande louvor glorioso, né? Amém, Jesus. Que bênção. Glória, glória, glória a Deus. Os varões de Cristo saudam a igreja com a paz do Senhor, amém? Amada igreja, eu gostaria de deixar para a meditação da igreja, em Isaías, 2 versículos, quer dizer, versículo 4 e versículo 5. E diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e nós, oprimidos, levou sobre si, e nós o repudimos, ferido de Deus o oprimimos. Porém, ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, ele levou sobre ele. Por suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. Com autoridade garante vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu e entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Foi tão triste ver no seu olhar a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. Com autoridade garante
vida eterna em paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós viveu outra vez. Novamente eu posso adorar, em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Ele ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos ao Rei dos Reis adorar. Ele ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos ao Rei dos Reis adorar. Ele ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos adorar ao Rei. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, e entre nós viveu outra vez. Novamente eu posso adorar, em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Os varões agradecem a oportunidade, as palmas louvam o Senhor. Aleluia, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos continuar adorando, o grupo Voz de Júbilo está com oportunidade, em nome de Jesus. Salmo 18, versículo 16, diz que o Senhor do céu estendeu a sua mão e me resgatou de águas profundas. Não existe lugar tão profundo que o Senhor não possa nos enxergar e nos resgatar, amém? Ele tem trabalhado por você. Medite na letra desse louvor. Voz de Júbilo, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quando você fica triste, desespero insiste em te abater. A angústia invade o teu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobra os teus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá.
Até sem palavras ele vai te responder, pois ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Não importa a situação que você esteja, Ele vai te ouvir. Clame por Ele. Se não tem palavras para falar, chore na presença dEle. Ele vai te ouvir. Mesmo sem palavras, Ele te entende. Ao dobrar os teus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Tua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento, causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. A paz de sua igreja, amém? Quem está feliz, dá um glória a Deus aí. Jesus é bom, amém, irmãos? Eu creio na vitória. Quem crê na vitória nessa noite, amém? Aleluias. Quem ama a obra de Deus aí, dá glória a Deus. A obra de Deus, irmãos, nós, como servos do Senhor, sustentamos a obra de Deus através das nossas ofertas e dos dízimos e dos votos, amém, irmãos? Então, se você nessa noite, lá quando você começou a se trocar, né, e pensou assim, vou estar adorando ao Senhor nessa noite, eu tenho certeza que você pegou a sua oferta e separou para trazer na casa do Senhor. Ah, irmão, mas não tem espécie. Seja moderno, igual o presbítero Guedes. Pix. Amém? Ah, eu não trouxe, eu tenho o cartãozinho. Chama o diácono, passa também débito, amém, irmãos? Mas não deixe de ofertar aquilo que você colocou no seu coração. Amém, igreja? Então, nessa noite, se você trouxe sua oferta de amor para estar abençoando a obra do Senhor, oferte com alegria nessa noite. Amém, irmãos? Não por necessidade, não por barganha, mas sim
é aquilo que está no seu coração, desde lá quando você começou a se trocar na sua casa, para estar aqui nessa noite. Então você que trouxe a sua oferta, oferte em espécie, moderno, igual o nosso presbítero Guedes, no Pix, né? No cartão de débito ou crédito, fique à vontade. Amém, irmãos? E aquela causa impossível, irmãos? Aquela causa impossível, você pega esse envelope aqui, ó, amarelinho. Grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas. Quem crê? Amém? Teve situações aqui, irmãos, que nós já ofertamos aqui, né? Eu, particularmente, peguei um envelope desse de volta e Deus abençoou de tal maneira. Então, creio, irmão, se você tem uma causa impossível na justiça, né? Seja o que for, uma causa impossível, faça um voto nessa noite. Amém? Eu vou estar deixando aqui, ó, se você quiser, levante sua mão, o diácono vai estar levando para você em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E a semana que vem, irmãos? Semana que vem é Santa Ceia do Senhor, né? Onde nós somos mantenedores dessa obra, nós ofertamos durante um mês, mas a semana que vem, irmãos, se você já recebeu o seu pagamento, tira a parte do Senhor e entrega na casa do Senhor. Amém, irmãos? Semana dos dizimistas, oferte na casa do Senhor, irmãos. Nada vai faltar no seu lar. Quem crê dá glória a Deus? Aleluia. Então se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Você aí que está com a sua oferta, né? Ao fazer o Pix, irmãos, não esqueça de pedir um papel e avisar para o diácono e colocar dentro, ó, X valor para poder contabilizar. Amém, igreja? Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus e eterno Pai, nessa noite estamos na tua casa, Pai, te adorando, te bendizendo, Senhor. Nós vamos te adorar nessa noite, Pai, com as nossas ofertas, Senhor. Que o Senhor venha visitar grandemente, Pai, a cada irmão que está aqui presente. A cada um, Pai, que está nesse momento ofertando com alegria, Pai, não por necessidade, Senhor, na tua casa. Sabendo que a tua obra, Pai, aleluias, necessita para nós estar mantendo essa casa aberta, Pai, e outras casas ainda, Senhor. Visita cada irmão que está nessa noite, Pai, ofertando com alegria, em nome do Senhor Jesus, Pai. E aquele que fazer o voto nessa noite, Pai, que o Senhor venha abrir as comportas dos céus. Visita também, Pai, os dizimistas da tua casa, Pai. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor Deus. O Senhor tem nos abençoado, Pai. E como é, Pai, dá aleluias, com alegria na sua casa, Pai. Abençoa cada ofertante, a cada dizimista, em nome do Senhor Jesus, Pai. E se porventura, Pai, tiver alguém nessa noite, que entrou aqui nessa noite, e não teve a condição de estar ofertando a tua casa, visita, Pai, aleluias. Prepara a próxima oportunidade para estar na casa te ofertando em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aplauda o Senhor bem forte essa noite. Aleluias. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Poder sentar, irmão. Diácono Flávio, corre aqui, falar do Encontro de Casais aí. Vai ser lindo o Encontro de Casais, viu? Quem for fazer um voto, fala com o diácono, ele pega aqui o envelope e leva para você, tá bem? Graças a Deus. Senhor Jesus, sempre operando, fazendo maravilhas. Senhor da glória, aleluia. Pai do Senhor, igreja. Amém? Vocês estão vendo a arte ali, ó, do encontro de casais, né? Vai ser uma bênção. Desde já eu declaro isso. E você que não se inscreveu ainda, faça, tá? Sua inscrição. Amém? Porque são 60 vagas, tá? São 60 casais. Seria 120 pessoas, tá bom? Então você fala para mim, Flávio, eu quero ir. Então você procure também o nosso assessor de adultos, irmão Guedes, tá? A Simone Guedes, a Daniela e o pastor Marcos e a Flávia. Eu no último caso, tá? Mas vocês podem procurar também. Amém? E outra, às vezes você fala assim, irmão Flávio, vai ter transporte? Nos procure. Nós iremos conversar sobre o transporte também, tá bom? Vai ser um buffet lá, alimentação muito boa, tá bom? Vamos aguardar vocês. Não deixe para a última hora, tá, irmãos? Porque quem pega ônibus para ir trabalhar aqui, você sabe, se você dormir no ponto, o ônibus passa. Aí você tem que esperar o próximo. Então, se você ficar esperando o próximo, aí é só o outro ano, tá bom? E outra, o nosso assessor de educação de adultos está divulgando para as outras igrejas. E já temos 25 casais inscritos. São apenas 60. Então, não perca essa bênção, tá? É só nos procurar, amém? Jovem, vem louvar a Deus, então, Ricardo. Glória a Deus. Nossos jovens louvam a Deus também, ó. Vem cantar, pessoal. Vem cantar, vamos louvar a Deus. Deus habita no meio do quê, meu Ricardo? E louvores. Glória. Gostaria de convidar os jovens
Sobre as águas. Aquele do Names lá. Será que é o meu, Marcão? Sou eu. Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço teu olhar, recebo um convite. Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a sua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está. Andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois tua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço teu olhar, recebo um convite. Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a sua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está. Andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois sua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Nada vai me impedir, eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas.
Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível. Nada vai me impedir. Eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. Tua palavra viva está. O Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível. Tenho medo. A minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois tua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Agradecemos a rica oportunidade das palmas, louva o santo nome do Senhor. Momento da saúde, vamos receber a santa unção na palma da nossa mão. Os ministros vão levar a unção e você vai receber a unção da saúde. Quem está precisando de mais saúde, aí levante a sua mão, olha só. Glória a Deus. Quando você chegar no médico e o médico disser para você que está tudo normal, você vai dar quantos glória? Só um? É, glória a Jesus. Fazer todos os exames da negativa, né? Olha que maravilha, né? Aquela suspeita daquela enfermidade sumiu, desapareceu, em nome de Jesus. As dores desaparecendo, não precisando mais tomar comprimido para tirar dores, né? Joga fora os anti-inflamatórios, né? Olha que maravilha. Jesus cura, hein? Faz maravilha. Receba aí a unção, e o grupo de louvor canta um louvor, não unção, pode? A unção, tem que levar a unção para o culto dos teens e para o culto infantil, e vocês vão recebendo e vão usando a sua fé, viu? Você liga a sua fé na nossa fé, depois vai ter a oração de expulsão da enfermidade, em nome de Jesus, né? Vão recebendo a unção, glória a Jesus. Jesus maravilhoso. Jesus maravilhoso. Receba agora. Aleluia. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti.
difícil, me escutas. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível. Vamos declarar que nada é impossível para Ele. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Aleluia. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Para encerrar, Jesus, eu preciso de ti. aleluia. Glória a Deus. Sua mão sobre a cabeça e diga comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo, agora recebi cura, recebi saúde, espírito de enfermidade, dores, em nome do Senhor Jesus. No meu corpo, não. Agora, em nome do Senhor Jesus, expulsa, sai. Palmas para Jesus. O povo creu, né, irmão? O povo acreditou. Agora é hora de você pensar em alguém, pensar em sua família, pensar naquela vida que está dando um trabalho tremendo para a família, muitas vezes jogada, dependente de químico, enfermo, precisa tomar uma decisão na vida, uma decisão abençoada, precisa de um milagre na família. Se você não pôs o pedido aqui, você estende as mãos para a sua casa ou para a casa daquela pessoa e Deus vai fazer uma visitação poderosa agora. Oh, aleluia! Levando libertação, cura, levando, aleluia, o poder do Espírito Santo lá. Quem crê, diga amém, Jesus. Então, estenda as mãos, eu quero convidar o presbítero Ari, glória a Deus, presbítero Ari.
E o presbítero Jair. Ele hoje está aqui, presbítero Jair, já está cheio de saúde, né? Tá bom? Que bênção, né? Já está cheio de saúde. Glória a Jesus, glória a Deus. Cantarianda lá, ciclamalás. Arric, 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 urriclamalás, sirianda lá, malá, ciclamalás. Bendito Deus, maravilhoso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos orando agora, Senhor, apresentando a Ti, ó Pai, todos esses pedidos de oração, Pai, os quais, Senhor, são pessoas que estão enfermas, ó Pai, são pessoas que estão necessitadas, são pessoas, Senhor Jesus, que têm vícios, são pessoas que têm enfermidade, Pai, são pessoas que estão necessitando do impossível, Pai, e agora a Tua igreja, os Teus obreiros, Pai amado, o Teu povo, num só clamor, Pai, estamos pedindo a Ti, Senhor, a vitória para essas pessoas, a vitória, Senhor, a saúde, a cura, o milagre, a libertação, que o impossível venha a acontecer na vida de cada um deles, Pai, e que nós possamos contemplar, Senhor Jesus, o testemunho na Tua casa, Pai, da vitória, da bênção recebida, da libertação que o Senhor deu, da obra que o Senhor fez, Pai. O Senhor sabe que a Tua igreja tem fé, a Tua igreja pede de coração a Ti, ó Pai, e nós cremos que a oração é ouvida porque ela é feita em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aplaude agradecendo, irmãos. Pastor Marcos, vem aqui, Pastor Marcos. Eu vou apresentar o Pastor Marcos para vocês. É nosso pastor da nossa igreja em Osasco. Em Osasco, glória a Deus. Trabalhei em Osasco também, glória a Jesus. Trabalhamos juntos na obra um bocado de ano e hoje ele veio trazer a palavra profética, a palavra de revelação, a palavra de Deus. E visitante, nós temos a Maria, temos a Eudia, a Ágata, está onde? Levante a mão. Maria, Eudia e Ágata, hein? Está, bem-vindo. Tem mais alguém nos visitando? Tem? Tem mais alguém? Agora que veio com você, se apresenta para nós. Amém. Temos também o presbítero Orlando, amém? Faz parte da nossa equipe do jornal. E também o Wagner, Diácono Wagner, né? Ele deve estar aqui, ó. Diácono Wagner, né? É o nosso também obreiro ali, Deus abençoe, em nome de Jesus. Já com a palavra, Deus vai te usar, dá glória. Da glória, da glória. Aleluias. Pais amados, que a paz e a graça de Deus seja conosco abundantemente. Amém? Queridos, abra sua Bíblia comigo no livro de João, no Evangelho de João. Aleluias. Evangelho de João. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluias. Deixa eu só aqui atualizar. Amém. Deus seja louvado. Amém. João capítulo número 20. Eu quero também louvar a Deus por estarmos aqui apresentando também o nosso jornal. Nosso jornal é a Folha Evangélica. É um jornal interdenominacional, né? E nós temos ali alcançado a cidade de Osasco. E agora nós estamos alcançando toda a grande São Paulo, o interior de São Paulo. Amém? São mais de 30 mil exemplares que saiu agora. Então nós estamos aí preparando também uma reportagem para o 7 de setembro, 80 anos de avivamento bíblico, né? E nós vamos vir aqui um dia também com o diretor do jornal conversar com o pastor José Carlos, porque o pastor José Carlos tem uma história grande no avivamento bíblico, né? O pastor José Carlos já foi presidente da denominação, já foi regional, distrital, diretor de missões, tem um currículo grande. Eu vou esquecer se eu vou falar. Amém? Você pode dar uma glória a Deus pela vida do pastor José Carlos? Aleluia. Vamos abrir nossa Bíblia. Acompanhe comigo. João capítulo de número 20. Aleluias.
Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, domingo, né? Bem cedo, de madrugada, Marcos, Lucas e Mateus falam que é logo no amanhecer. E aqui o texto vai dizendo que ainda estava escuro. Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu a pedra da entrada. Tinha sido removida. Então correu ao encontro. De Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava. Segundo os teólogos, biblistas, diz que é João. E é João. E aqui disse: tiraram a pedra, o sepulcro, e o Senhor não está mais lá. Onde colocaram o Senhor? Pedro e o outro discípulo, versículo 3, saíram para fora do sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho, viu ali também, não só a faixa, mas viu também atrás dele ali, chegou também perto, e estava sobre a cabeça de Jesus, estava o lenço dobrado. E o outro discípulo que chegou depois, também entrou, e viu e creu. Entre parênteses, eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Amém? Queridos, o que eu quero compartilhar, sentados em nome de Jesus, o que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite de domingo, domingo que o mundo cristão comemora a ressurreição de Cristo, e nós observamos quantas coisas aconteceram em uma semana, quantas coisas aconteceram da entrada de Jesus na história até o domingo da ressurreição. Para nós é muito fácil às vezes entender. Cremos sim, e entendemos aqui. Mas o texto que nós lemos fala de homens e mulheres que dedicaram toda a sua vida a uma esperança, a uma resposta onde eles estavam seguindo. E o texto aqui que eu quero compartilhar com vocês, eu quero até deixar aqui um tema para nós pensar, analisar. Como você quer terminar? Como você quer terminar? Porque todo mundo quer terminar bem. Ninguém começa querendo terminar pela metade ou deixar para trás. Todos começam pensando em terminar bem. E a vida cristã é assim. A vida com Deus é dessa forma. E aqui eu quero falar de pessoas que terminaram bem. E eu quero falar aqui nesse texto, quero compartilhar com você, pessoas que tudo que eles tinham, toda a sua vida, eles depositaram toda a confiança em Jesus Cristo. E agora, depois da crucificação, eles estão agora meio perdidos. A Bíblia diz que eles estavam trancados, os discípulos estavam trancados, com medo. Depois da sexta-feira, o sábado tenso, aquele dia terrível, mas a madrugada do sábado para o domingo, onde as ruas que estavam frias de Jerusalém, perigosas, porque havia um poder para destruir os cristãos, o poder político, o imperador romano, o império de Roma, como pelo poder também dos sacerdotes, o poder religioso, Anás, Caifás,
preparado para pegar todos os cristãos, entregar os cristãos ao poder de Roma. Esses dois poderes se unem para destruir ali o início do cristianismo. E aí, as ruas estão tudo silenciosas, perigosas. E agora essas mulheres de madrugada resolvem sair das suas casas, pegam especiarias e elas vão até o sepulcro com muita coragem. As mulheres são muito corajosas. E no meio do caminho, uma delas diz assim: quem vai remover a pedra? Sempre tem alguém negativo, né? Sempre tem alguém que quer paralisar o propósito. E essas mulheres, com a sua coragem, madrugada de domingo, elas estão caminhando ao sepulcro, e ao chegar lá, elas encontram o sepulcro aberto, o corpo não está mais lá. Elas voltam, correm, contam isso para os discípulos. Ela fala com Pedro, fala com João. A Bíblia diz que João vai correndo, Pedro vai atrás, eles chegam no sepulcro. João chega, ele chega perto do sepulcro, olha para o sepulcro, ele não entra. Pedro já era mais atirado, mais ativo, e Pedro já chega, já entra com tudo, e vê o lenço dobrado, os linhos jogados. E a Bíblia diz que houve uma situação naquele momento, até entre parênteses, que diz que eles creram, mas não compreenderam. Creram, mas não compreenderam. Terminar bem, às vezes vai nos levar a situações que nós não compreendemos, como cristãos, servindo a Deus, adorando a Deus, caminhando com Deus, e às vezes as situações na nossa vida, que muitas vezes acontece que nós ficamos sem compreender, mesmo crendo em Deus. Porque a vida, meus irmãos, não é na quinta marcha, não. A vida não é só no automático, direto, todo momento, não. Há os sobes da vida, há as descidas da vida, as curvas da vida, aos momentos difíceis da vida, aos momentos que a nossa fé em Deus, muitas das vezes é confrontada, para que nós não chegamos até o fim, para que nós não terminamos bem. E às vezes o sinal de terminar bem, muitas pessoas têm uma ideia da vida cristã. Nós estamos falando hoje da ressurreição de Cristo, que terminou bem. Os discípulos terminaram bem. Essas mulheres terminaram bem. E a vida não é um filme. Não. Porque o filme sempre termina bem. Às vezes, muitas vezes, você não fica contente quando o filme não termina um final legal. Quem aqui nunca assistiu Procurando Nemo? Né? Quem não assistiu aqui, quem assistiu O Resgate do Soldado Ryan? Final feliz, né, Marcão? Final feliz. Mas a vida não é só assim. Há momentos na nossa vida que nós estamos crendo em Deus, mas situações que nós não compreendemos. Moisés, ele está na divisa da terra prometida, ele está a um passo da terra prometida, tão perto, mas tão longe, ele não entra. João Batista não tem o mesmo final feliz, e o final feliz de João Batista não foi um final feliz, para muitos não entendem isso. Ele foi para a glória, mas sua cabeça foi entregue numa bandeja de prata. Isso é final feliz? Bem respondida a pergunta. Completou a mensagem. Para muitas pessoas, o final feliz tem que ser só 1000 maravilhas. Mas o final feliz, meus queridos, é você viver a ressurreição de Cristo na sua vida. Entender esse processo. Entender o tempo. Entender que você vai terminar bem, entender que você vai chegar lá, e mesmo momentos difíceis, mesmo momento de confronto, mesmo momento que você vai enfrentar na vida, você vai chegar lá, você tem a sua fé e você vai chegar lá. Porque muitos começaram e não terminaram bem. No mesmo dia que Jesus morreu, como homem ali, houve 3 mortes também. E não terminaram bem.
Homens que tiveram chance. E aqui eu observo, meus queridos, que começa por o primeiro que teve uma chance. Começou bem. Foi um dos escolhidos para estar no meio dos 12, Judas. Começou bem, mas terminou mal. Começou tão bem, escolhido no meio dos 12, exercia uma função importante no meio dos discípulos. Não é o cargo que salva, não é a posição na igreja que salva. Ele teve toda a chance possível, lado a lado, terminou mal. Segundo homem que morreu também naquele mesmo dia, o ladrão mau. Eu não sei se existe ladrão mau, bom, é tudo igual. Tem a oportunidade de se regenerar, tem a oportunidade de se encontrar com Deus. Todos nós tivemos essa oportunidade. Ninguém chegou aqui, a maioria chegou aqui todo quebrado, todo cheio de pecados, de defeitos, e fomos restaurados por Deus. E aqui esse homem está do lado de Jesus na cruz. Ele tem a oportunidade de mudar os outros fôlegos de vida dele, mas ele, queridos, simplesmente pede para Jesus descer da cruz. Sai daí, você não tem um poder. Ele começa a ironizar Jesus, acusar Jesus, apontar Jesus. Teve a oportunidade, mas começou mal e terminou mal. E do outro lado tem um que começou mal, como muitos de nós, e vamos terminar bem. O outro ladrão do lado, olha, se for possível, eu queria estar no paraíso. Lembra de mim? Lembra de mim? Hoje você está lá. Começou mal, mas terminou bem. Então, terminar bem, ele vai nos envolver a isso, irmãos. A entender que a nossa caminhada faz parte. A nossa caminhada com Cristo faz parte. Então, quando você observa essas questões aqui, sobre esses homens que morreram no mesmo dia que Jesus como homem morreu, terminar bem é uma possibilidade que Deus nos dá para cada um de nós. Deus deu essa oportunidade para cada um de nós. Amém? Não importa o que você fez, não importa qual o seu pecado, o sangue de Jesus, ele em Cristo Jesus, é o poder para mudar a sua história, a minha história. Perdoar os seus pecados, transformar você, fazer morada do Espírito Santo na sua vida. Mas terminar bem faz parte da vida e nós vamos chegar lá. Posso ouvir um amém? Vamos chegar lá. E aí, meus queridos, a mensagem dessa noite é terminar bem. Como Jesus foi glorificado, ressuscitado. É uma promessa para nós também. Mas às vezes, no momento difícil da vida, você às vezes desanima. É natural, você é pessoas. Às vezes desanimamos na caminhada da fé, como qualquer pessoa desanima, mas isso não define que você vai chegar mal. Um dia mal na sua vida não vai definir que tudo vai ser ruim na sua vida, não. Uma provação, um momento difícil, um momento de dificuldade, não vai dizer que vai ser assim até o final, não, irmãos. E desânimo, às vezes todos nós passamos. É a história daquele pai, né? Tem uma história interessante que o pai vai animar o filho dá um trabalho danado ali para ir para a escola, e o pai levanta de manhã, encontra o filho deitado no sofá, e fala para o filho, filho, olha a hora, levanta daí, levanta, vai para a escola, olha a hora. E o filho, estou desanimado, meu pai. Levanta, filho, levanta daí. Não, estou desanimado. E o pai chega para o filho e diz, então me dá 3 motivos para você não ir para a escola. E ele diz assim, olha, primeiro, aqueles meninos da escola mexem comigo, é bullying, me atacam, me provocam, eu não vou para a escola. Dá mais um motivo, estou desanimado. Poxa, dá mais um motivo, ninguém precisa de mim lá. Aí o pai chega para ele e falou, agora eu vou te dar 3 motivos para você levantar desse sofá e ir para a escola. Levanta daí, você tem 40 anos de idade. Desânimo não tem idade, pode ser uma criança e pode ser um adulto. Segundo, você é o diretor daquela escola. Terceiro, há muitas crianças que precisam de você, muita gente precisa de você lá.
Moral da história, irmãos. Muita gente precisa de você lá fora. Amém? Para terminar bem. Para terminar bem. Então a palavra nessa noite é como nós vamos terminar. Onde nós vamos chegar e queremos terminar bem. Para esses homens, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, João, discípulos, estavam trancados, mas depois Jesus vai até um encontro com eles para terminar bem. A cada um Jesus foi lá para terminar bem. E aí sabemos, meus queridos, que terminar bem faz parte da vida cristã. Vá até o fim. Não desanime. Hoje é um domingo de Páscoa e nós reunimos para louvar e glorificar a Deus pela ressurreição de Cristo, porque você vai também esse momento, você vai ter esse momento, nós vamos glorificar a Deus, vamos viver isso em nome de Jesus, e você pode ficar de pé em nome de Jesus nessa noite. Eu quero fazer só uma oração rápida aqui, pastor Zé Carlos. Terminar bem faz parte da vida cristã. Terminar bem faz parte da vida cristã. O alvo que você está seguindo. Queridos, leve teu pensamento ao teu trono de Deus agora. Um dia ruim não vai definir a tua vida. Não, quem dá o ponto final é Deus. Uma enfermidade não definiu a sua vida. Um diagnóstico de um médico não definiu sua vida. Quem define é Deus. É Deus que é dono da sua vida. Para nós é muito fácil entender a teologia e dizer que esses discípulos ficaram trancados com medos, as mulheres ficaram assustadas. Para nós é fácil, mas para eles não. Eles colocaram a vida deles, toda a vida deles nos pés de Jesus, confiaram em Jesus, andaram com Jesus. Toda a vida daquelas pessoas foram entregues na mão de Jesus, largaram tudo. Mas o resultado, sabiam que Jesus, antes de partir ali, a cada um Jesus garantiu para eles que não deixariam órfão. A mesma coisa são para nós, irmãos. Eu vou preparar um lugar. E o lugar que Ele foi preparar, queridos, você sabe disso. Pai, em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso da glória, Deus tremendo. Na Tua palavra, Senhor, Deus querido, terminar bem faz parte da vida cristã. E nessa noite aqui, nesse culto abençoado, Senhor, domingo, Senhor, onde se comemora o mundo inteiro, Senhor, no mundo cristão, a ressurreição de Cristo. Paulo diz que quer ver e experimentar o poder da ressurreição do Senhor na vida dele. E esse poder é derramado sobre nós. E esse poder, essa unção é derramada sobre a tua igreja para crer e compreender, e muitas das vezes quando não compreender, continuar crendo, porque o Senhor é aquele que ressuscitou e abençoará cada um, está presente todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Glórias e glórias e glórias, amém, e aplauda ao Senhor, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Maravilha! Agora Deus vai tornar você um vencedor, uma vencedora. Pastor, eu preciso de ajuda. Tem uma situação na minha vida que eu preciso me libertar. Eu preciso, porque a palavra hoje falou para mim que eu vou terminar bem. Deram glória, povo? Entenderam a palavra, não? O Espírito Santo nesta noite falou: eu vou te dar a vitória. Eu vou lhe abençoar. Eu vou te dar a libertação que você tanto está precisando. Eu vou lhe dar pensamentos, ramas cheias, pensamentos de sabedoria divina. E como é que eu recebo, pastor José Carlos? Nós oramos por você aqui bem rapidinho.
E quando você chegar em casa, você vai chegar tão diferente que você vai olhar para a sua casa e falar: bendita esta casa que Jesus está entrando comigo agora. Entra na minha casa. Não, não era isso não. Vem aqui receber a oração. Os dispenseiros, as dispenseiras de Deus estão ali, os presbíteros, missionários estão aqui. Venha receber a oração. Você precisa da ajuda. Venha. Não fique parado. Não vá para casa sem esta vitória. Que vitória que Deus deu hoje. Não fique parado. Os ministros, dispenseiros de Deus, venha trazer. Todo púlpito tem a bênção para dar, a bênção para proceder o milagre. Pode vir, glória a Deus. Glória a Deus. Olha que hora. Que momento. Ribando de alabaço. Chalei. Deus Pai o abandonou. Cessou seu respirar. A terra se encontrou um filho. Vem cá, meu pastor. A terra começou. A morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra venceu, os sepulcros se abriram e nada vencerá. Teu grande amor vai terminar bem. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado. Receba a oração da vitória. Ressuscitou. A terra estremeceu, os sepulcros se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Aleluia. Cantamos. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro declara, venceu. Cantamos. Cantamos aleluia. Cantamos
Pode dar glória, povo. O Espírito Santo está fazendo maravilha, está operando. Pode dar glória! Aleluia. Povo amado, povo querido. Domingo próximo, na Santa Ceia da Manhã, vai ter o grande batismo maravilhoso. Se alguém ainda não decidiu batizar, pastor, para que batizar? Porque Jesus disse, o Senhor Jesus falou, quem crer e for batizado será salvo. Então você fala, que bênção, que maravilha esta igreja, mas não sou batizado ainda. Me procure agora no final do culto, que ainda dá tempo de te dar para você as apostilhas, para você ler, e depois me procurar e fazer a entrevista comigo, tá bem? Em nome do Senhor Jesus. Tá bem, povo? Tá bem, queridos? Amém? Glória a Deus. Quem está levando a paz do Senhor Jesus? Levanta a mão direita e diga comigo. A paz, Senhor Jesus. Pega na mão de alguém e diga, que bênção você está conosco hoje.